Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Assunto de Sacristia. Eu me chamo Rangel Silva e você está em mais um episódio do Assunto de Sacristia podcast. No episódio de hoje, temos o prazer de receber nosso irmão aqui da paróquia da Iputinga, Dr. José Neto Ferreira Neto. Isso. Doutor José Ferreira Neto, muito obrigado pela sua presença, que Olá, Deus te Rangel. abençoe. Muito obrigado pelo convite, né? Finalmente hoje estamos aqui reunidos junto com vocês para poder conversar um pouquinho sobre um assunto extremamente interessante e oportuno, que é a paixão de Cristo, né? Segundo a visão do cirurgião. Vamos conversar sobre isso. Vamos apresentar aqui José Neto, ele é cirurgião plástico Isso. e tem 46 anos. Isso. É o esposo de Dona Raíssa, tem 4 filhos e participa ainda do Ministério da Música daqui da Iputinga, né, doutor José Neto? Grupo Refúgio também, do nosso Grupo comunidade Refúgio. Muito bem. Muito bem. Então, José Neto, você trouxe um material aqui para falar sobre a paixão de Cristo segundo Um cirurgião. um cirurgião, né? Exatamente. Essa conversa que a gente teve recentemente com os nossos irmãos lá da Iputinga foi pensado por Padre Sérgio Muniz, né? Ele fez esse convite e eu me senti extremamente honrado em poder estudar e compartilhar essa experiência, esse conhecimento com os nossos paroquianos na Iputinga. Então, na segunda-feira da semana passada, né? Enquanto o padre preparava aquela semana em preparação para a Semana Santa, que é a semana maior, nós pudemos conversar com isso e despertou interesse em muitas pessoas e por isso trouxemos aqui esse tema para mais pessoas, aquelas que não puderam lá estar presentes, compartilhar conosco desse conhecimento. Muito bem. Eu ouvi alguns comentários, vários elogios sobre esse tema. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E eu fiquei assim curioso também, não estava em outra missão, não tive essa oportunidade. Mas hoje vou ter o prazer de receber aqui você para poder falar sobre esse tema muito importante. Acho que essa câmera tá muito focada não hoje. Tá não? Oh. Deixa eu mudar para essa aqui. Agora sim. Foi. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Vamos contar. Vamos lá. Né? Em primeiro lugar, além de agradecer, dizer da importância do tema. Né? Então você que acompanha esse podcast, aqui a gente vai ter uma conversa inicial, uma conversa preliminar, mas desde já exorto-vos e convido-vos a se interessarem por esse livro aqui que a gente vai trazer e conversar com vocês sobre ele, mas é isso, né? Mergulhar mais profundamente, e o tempo que nós estamos vivendo é extremamente propício para isso. Mas já começando a dizer que a experiência que esse livro nos traz é o relato que um cirurgião, esse cirurgião, um cirurgião francês chamado Pierre Barbet, que viveu lá em 1884 e nasceu, né, e morreu em 1961, se não me falha a memória. Mas nos idos de 1931 a 33, ele teve uma experiência muito profunda, tendo a oportunidade de estudar o Santo Sudário. E é sobre justamente isso que vamos discorrer nessa conversa de hoje. Muito bem. Quando você quiser, eu já posso lançar. Pode colocar os slides. Pronto. Esse daqui que vocês estão vendo agora é a capa do livro, né? Que esse livro já teve várias edições, né? Várias edições ao longo da história. Aqui. E essa daqui deve ter sido, se não me falha a memória, a 15ª edição. Mais de 40 mil exemplares vendidos. Então, é um livro que já teve um alcance no mundo todo, né? Vamos lá. E por que o estudo desse livro? Acho que o mouse não está pegando, Rangel. Meu Deus, se consegue. Pronto. Esse daqui é o Dr. Pierre Barbet. Ele foi a figura que encabeçou a edição desse livro e é justamente algumas das suas experiências relatadas que a gente vai trazer aqui hoje. Pode passar o próximo. Pode ir. Pode aqui? É porque esse aqui... pronto. Esse daqui é o nosso motivo de estudo, assim, do ponto de vista objetivo. Essa daqui é uma imagem do Santo Sudário e nela a gente vê que ele tem esse tom sépia,
um tom meio, sei lá, bege, com tons de vermelho aí. E tem uma impressão nesse sudário, né? Uma impressão Sim. que a gente vê um esboço de um corpo humano, né? De frente e de costas, né? Tem setinha aqui, pronto, tem aqui esse pontinho azul. Aqui está a área do rosto, a parte anterior do corpo e aqui as mãos, uma marca no punho direito, claramente exposto, e aqui a parte das costas com várias lacerações, cortes e marcas de sangue, né? E na cabeça também o esboço do desenho de uma coroa. Então, esse pano, que é uma peça de linho que tem mais de 4 metros de comprimento inteiro, né? Ele foi descoberto, passou um tempo oculto da história, mas depois ele foi descoberto. Quando ele foi descoberto, inicialmente ele foi exposto na França, depois ficou sob guarda de uma família, chamada Casa dos Saboia, e com a morte de um dos membros dessa família, se não me falha a memória, foi o rei Humberto, e passou a ficar de guarda da igreja. E o Santo Sudário, ele hoje em dia ele está exposto na cidade de Turim, na Itália, uma cidade que fica no noroeste da Itália, sob guarda da igreja, né? Mas tudo isso para dizer que, num dado momento na história, quando passou a existir a fotografia, aí, com a fotografia do Santo Sudário, foi que... Passa o próximo, Rangel. A imagem impressa naquele pano de linho ficou mais nítida, ficou mais perceptível à nossa captação, né? Ao nosso entendimento. E aí é que você vê, realmente, aqui, um rosto. Essa parte, a segunda imagem, ficou bem visível. Bem mais visível do que o pano como tal, né? Você vê como se fosse um negativo de fotografia. Sim. E aí se elegeu uma série de especialistas, de profissionais que não necessariamente professavam a fé, inclusive alguns, né, como é que eu posso dizer? Cientistas. Ateus. Alguns, inclusive, né? O ateus. Vaticano elegeu 33 profissionais cientistas para justamente estudarem esse Santo Sudário, né? E o Pierre Barbet, ele conheceu um desses cirurgiões, então ele ficou muito próximo do estudo, ele teve acesso muito facilmente às informações científicas do sudário. E aí, o que é que ele traz para a gente? E para mim foi uma coisa muito interessante do ponto de vista médico, né? Porque eu também sou cirurgião. Então, eu vi a visão de um colega cirurgião descrevendo com pormenores anatômicos e com a repercussão disso, o conhecimento adquirido através das informações que o sudário trazia para ele. E com isso ele conseguiu mensurar de uma forma muito específica a dor que Nosso Senhor padeceu, todo o sofrimento, toda a angústia, explicando com detalhes científicos tudo isso aí. Então isso aí pra gente foi muito interessante. E ele fez essa síntese toda e escreveu compilou esse livro aqui. Ele tem vários livros, né? Esse daqui é um bem interessante e que a gente traz e vamos conversar com o pessoal hoje sobre ele. Vamos lá. Então é justamente sobre o Santo Sudário que a gente vai trazer algumas considerações hoje. Pode passar o próximo, Rangel. Pronto. Ele traz, num dos capítulos do livro, já explicando a agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, quando ele suou sangue. E ele vem trazer a informação que é possível sim essa sudorese hemática, né? Tem um nomezinho científico, mas, enfim, só para ficar mais claro, pessoal, é um suor de sangue, né? Hematidrose. Mas, enfim, o suor de sangue. E quando que isso é possível do ponto de vista médico? Diante de uma suprema angústia, de um estresse gravíssimo, pequenos capilares que envolvem as glândulas de suor, eles podem se romper. E o sangue se difunde para dentro daquela glândula sudorípara. E aí, diante dessa situação de extrema dor, de extrema angústia, de extremo estresse, é possível sim porejar, de certa forma, sangue e suor na pele daquela pessoa que padece dessa dor. Então, e mesmo que não esteja fazendo um esforço físico, é mais de um esforço. Isso é mais de um. É algo. É uma defesa da alma que se reflete no corpo, né? É descrito na medicina grande parte de doenças psicossomáticas, né? Por exemplo, pessoas que vivem. Inclusive, é visto que o estado emocional de uma pessoa reflete, inclusive, na imunidade, claro, predisposição a câncer,
no sentido de desenvolvimento do câncer, em situações de baixa da imunidade, isso se reflete no corpo, né? E essa realidade do suor de sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo no Getsemane, extremamente palpável, factível, acontecível do ponto de vista biológico e científico, né? Então, muito interessante. E já no livro ele traz esse padecimento na alma de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, no Getsemane, que se reflete no corpo. Então, a dor de Nosso Senhor Jesus Cristo se antecipou ao flagelo físico. Então, é isso que ele traz e eu achei interessante trazer. Então, essa representação que está aí na tela é justamente do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, naquela fase inicial do filme. Muito interessante, proponho que todos assistam hoje ou amanhã, que é muito oportuno. Vamos passar ao próximo. Pronto. Aqui já descreve a cena do flagelo em si. Por estudo anatômico do posicionamento das chagas impressas no sudário, ele pôde considerar que foram pelo menos 2 flageladores, e aqui está o sentido dessas setas aqui, ó, vai indicando o ângulo que foi dada às chicotadas, né? E foi pelo menos 2 flageladores e ambos não, e esses flageladores tinham entre si alturas diferentes. Isso foi feito com estudo do ângulo das lesões impressas na parte posterior do sudário, né? E ele fez um estudo também histórico. Ele foi ver que tipo de material, chicote, na verdade é o flagrum, o nome correto, que se utilizava pelo Império Romano naquela época, né? É isso que está representado aí do lado esquerdo. Eu vou trazer aí, uma imagenzinha melhor. Eu não consigo passar com isso. Passa aí, Rangel. Isso. E aqui a representação no filme, né? Como eu queria trazer esse elogio ao pessoal desse filme, que teve um zelo enorme. Justamente no filme foram esses 2 os flageladores. Provavelmente ele deve ter utilizado também um livro de Pierre Barbet para inspirar a composição dessa cena. Pode passar o próximo. Aqui a próxima é um close que você vê aí nessa lateral, né? Como esse instrumento machucava a carne do flagelado, né? Era uma peça que era com cordas trançadas, fitas de couro. E na ponta dessas fitinhas de couro tinha uma bolinha de chumbo ou ossos de carneiro para ajudar a lacerar o corpo do flagelado. Nosso Senhor padeceu de 39 chibatadas. Só que as 39 chibatadas, como na ponta dela se divide em 3, então você vai multiplicando o número de ferimentos e de chagas no corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pode passar o próximo. Esses aqui são os detalhes dessa ferramenta. É um cabozinho e vem essas tiras de couro e lá na ponta tem essas bolas de metal e pedaços de osso. Aí tá né? Você vê de um lado tem um só com bola, do outro lado só com sim, mas normalmente na mesma peça se compunham também esses 2 instrumentos. As duas, porque aí aumentava o poder de dano. Né? De dano. Era um detalhe só o pessoal ver o detalhe do ossinho aqui, aí. Aqui, né? Pode passar o próximo. A sequência do flagelo, né, com o flagrum, com aquela ferramenta, para também gerar, de certa forma, um dano moral, se esculpiu essa coroa. A gente às vezes tem a ideia que a coroa de espinho é só um aro que fica ao redor da cabeça, mas na verdade a composição dela foi em forma de capacete, né? Você vê o tamanho dos espinhos, isso é de uma árvore que tem naquela região, né, de Jerusalém, que tem espinhos realmente grandes e robustos e que ferem bastante o couro cabeludo. E o Dr. Pierre Barbet, ele descreve como aquilo causou hemorragia importante. A gente sabe que o couro cabeludo é extremamente vascularizado. Tem vasos sanguíneos que ficam com calibre mais razoável e bem superficiais para nutrir o couro cabeludo de forma adequada. Esses vasos foram lacerados pela coroa de espinhos do Nosso Senhor, né? Então, essa coroa ela tem um sentido físico, mas também tem um sentido moral, né? Ele, como foi entregue como... inclusive, rei de judeus, exato, né? como Pôncio Pilatos escreveu naquela placa, né, no que fica, esqueci na agora o parte nome. de cima da cruz. É aquela ali, placa que fica, tem um nomezinho específico, mas Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Então ele foi entregue como rei. Então, para chacotear desse reinado, ainda fizeram essa coroa de espinhos aí que agregou o sofrimento do Senhor.
se eu não me engano, é uma das relíquias que tem em algumas igrejas, Isso. né? Que aí eles retiraram alguns espinhos e tá espalhado no mundo. Existe a coroa de espinhos que tem em uma igreja. É uma relíquia Acho guardada. que é na França. Eu acredito que seja na França essa relíquia. Eis o estado do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Extremamente machucado, sangrando. Ali o sangue redentor do nosso Senhor Jesus Cristo já lavou, né? Já começou a remir-nos dos nossos pecados. Eu queria que vocês guardassem essa imagem, vocês que vão acompanhar o podcast, e cada chaga dessa, ela tem uma razão de ser. E depois a gente vai abordar o porquê desses ferimentos do corpo do Senhor. Pode passar o próximo. Faz parte do sofrimento, do flagelo imprimido a Nosso Senhor carregar a cruz até o local do Calvário. Isso ele descreve de forma muito ordenada no livro. Cada uma dessas partes de madeira, elas recebem um nome. Por exemplo, a parte que fica, que o crucificado carrega, essa linha horizontal. Vou pegar aqui o mouse para tentar. Esse aqui tá melhor. Essa linha horizontal, o nome dela é patibulum. Ou patíbulo, né? Patibulum em latim. Aqui, essa parte vertical é chamado de stipes. Acredita-se, sabe-se do ponto de vista histórico, que os stipes ficavam fixos no lugar de crucificação dos condenados, né? Então, o condenado ele levava a linha horizontal, que era uma peça de madeira, uma tora de madeira, que pesava cerca de 50 quilos, que ficava amarrada aos braços e ele carregava ao ombro. Aí é justamente isso. No caso, nessa imagem aí, essa de cima é só a representação daquele que Jesus estava carregando, no caso. O Senhor né? carregou essa daqui, essa horizontal, e essa vertical já ficava cravada lá. Existia vários tamanhos de stipes, né? Os stipes que era essa linha vertical. Aí ele qualifica isso no livro, né? Existia um mais baixinho e um mais altinho. O mais altinho, cerca de 2 metros, eram para aquelas pessoas que Roma queria dar um destaque maior no flagelo, para ficar como exemplo o sacrifício daquela pessoa crucificada. Era uma forma de dominação daquela região, né? Então, era composto. Mas o que é que eu quero chamar a atenção nisso daqui? É que nosso Senhor Jesus Cristo, depois de todo o flagelo, inicialmente, Pôncio Pilatos tentou flagelar Jesus para tentar livrá-lo da crucificação, da morte, porque ele não via em nosso Senhor Jesus Cristo razões para que se justificassem aquela condenação. Então ele tentou inicialmente flagelar, tipo para consolar os fariseus que estavam ali querendo matar o Senhor, mas depois não logrou sucesso, né? No sentido de poupar o Senhor da morte. O Senhor foi crucificado, de fato, mas ele, depois de todo o flagelo que padeceu, teve força e energia para se abraçar com o patíbulo e, amando aquela entrega dele, carregar essa cruz por cerca de 600 metros, que era a distância média do lugar onde ele foi flagelado até o Calvário, né? O Gólgota, né? E fica fora da cidade. Que fica fora. Mas aí imagine que ele foi sangrando até lá, né? Ele perdeu muito do seu sangue já na flagelação, e as chagas estavam abertas e foi sangrando durante todo aquele percurso, né? Então, como ele teve força física para poder suportar todo aquele sofrimento e carregar a sua cruz. Mas vamos lembrar, né, que ao longo da Via Crucis, né, da Paixão, ele teve 3 quedas. Né? E essas 3 quedas foi justamente por conta do grande esforço físico, do grande peso que aquele patíbulo imprimia para nosso Senhor Jesus Cristo. E teve, ao longo do caminho, o auxílio do Cirineu. Isso para nós nos fala, né? Muito. Porque ao longo dos nossos sofrimentos, o Senhor também vem ao nosso socorro e nosso auxílio para nos fazer suportar a jornada. Porque quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Né? Então, vamos lá, vamos passar ao próximo. Ao chegar no Gólgota, nosso Senhor foi pregado na cruz. Né? E os crucificados poderiam ser pregados na cruz
de duas formas. Ou através da amarração com cordas, ou através de um cravo pregado na sua região do carpo, né? O carpo é essa região do punho, né? Enfim, através dos estudos do sudário, o Pierre Barbet chegou à conclusão que foi na região do carpo, mais ou menos aqui, né? A mão é composta de carpo, palma e os dedos, né? Então foi justamente no carpo, na face anterior do carpo, no ossinho que tem aqui, né? Que o cravo transfixou o punho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o grande detalhe que ele vem nos trazer é onde provavelmente esse cravo passou, houve um dano a um nervo que passa nessa região central do punho, chamado nervo mediano. Existem vários nervos que inervam a mão, existe o radial ulnar, mas tem um nervo mediano, que é um nervo motor e sensitivo. Ele traz movimento para determinados dedos, aqui a imagem, e traz sensibilidade. Então, o que é que a gente pode imaginar disso daqui, né? Tem gente que tem hérnia de disco, tem gente que tem o chamado bico de papagaio, né? Que faz um movimento na coluna e é um choque na perna, é uma dor insuportável. Tem muita gente que fica de cama por conta de algum movimento que faz e sente aquele ossinho, aquela estruturazinha tocando no nervo, triscando no nervo, já dá uma dor que incapacita a pessoa. Imagina que Nosso Senhor Jesus Cristo... O cravo passando no punho, né? É uma dor... Então vamos lá. Então, inicialmente foi de um lado, depois do outro lado, né? Que esse cravo transpassou o punho e ele ficou grudando, né? Literalmente pregando de cravo, Nosso Senhor no madeiro, né? Na cruz. Além do sangue que foi jorrado. E no livro traz um estudo muito detalhado, né? Ele avalia até o ângulo que o sangue escorreu. E com vários estudos eles perceberam que o braço do Nosso Senhor Jesus Cristo ficou elevado a cerca de 65 graus, né? Então foi bem esticado para poder... E o peso do Nosso Senhor fez com que eles avaliassem aquele ângulo que o sangue escorria e determinassem até a posição que o crucificado ficou. Mas foi um estudo na cruz. Muito bem feito. Muito bem feito. Muito longo, né? Com vários especialistas, né? Vamos passar ao próximo. Como a gente viu, o cravo foi cravado, né, nas mãos e também nos pés. Nos pés acredita que tenha sido só um cravo que transfixou essa região aqui dos ossinhos. Ó. Aqui é metatarso, né? Tem um dedão, tem um vizinho ao dedão, que é o segundo dedo. Então foi entre o segundo e o terceiro dedos. E foi um cravo só de um lado ao outro. Imagine assim. Também passam estruturas vasculonervosas ali no pé. Imagine assim, que Nosso Senhor, quando foi crucificado, ele foi posto depois que... Aí vamos para a sequência, né? Primeiro foi colocado as duas mãos no patíbulo, que é aquela ferramenta horizontal. Esse patíbulo foi içado, Nosso Senhor todo o peso do corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo foi içado pelos braços. E depois de o patíbulo posicionado nos tips, ou seja, depois de ligado o elemento horizontal no elemento vertical, depois que isso aqui foi encaixado, foi então fixado os pés de Nosso Senhor Jesus Cristo nos tips. Que é aquela madeirinha que é a madeira vertical. Que fica mais inclinada para dar sustentar o... E aí a gente imagina o seguinte, toda vez que Nosso Senhor respirava, ou toda vez que ele tentava se posicionar para ter um fôlego na cruz, o prego, o cravo, traumatizava novamente aquele nervo. Então, imagine a dor que ele padeceu grudado, pregado naquela cruz. É uma dor que a gente não consegue calcular e mensurar, né? Imagina as costas dele todas feridas, roçando, batendo naquele madeiro e aquela chaga sendo remachucada. Aquela área que estava de repente coagulado voltava a ser machucado novamente, o sangue escorria novamente. Então o sangue do Nosso Senhor foi escorrendo por aquela cruz também, além de todo o seu flagelo e o percurso da Via Crucis, ali também, é através da cruz escorrendo no chão, né? Vamos ver o próximo. E aí, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto, os soldados, percebendo que ele já estava morto, aí lançaram no tórax do Nosso Senhor Jesus Cristo, do lado direito,
uma lança romana. Essa lança foi através da qual jorrou sangue e água. Mas essa análise foi feita também com base na mancha de sangue que tem no Santo Sudário, né? Vendo o posicionamento daquela área, daquela ferida, daquela mancha de sangue Que ficou ficou impregnado naquele pano de linho. Pano, né? E por que, né, ele foi ferido com a lança? Assim, quando um crucificado era colocado ali na cruz, um dos mecanismos de morte era a asfixia. Ele não conseguia respirar, porque pela posição dos braços, pelo peso do corpo, existia um sufocamento. O mecanismo ventilatório, o mecanismo de colocar o ar dentro do pulmão e o ar sair, ele ficava extremamente prejudicado. E cada vez que o crucificado ia tentar se mexer para tomar um fôlego, aquilo gerava dores terríveis, as dores neuropáticas, né? A dor do machucado no nervo. Então, é um suplício muito grande, né? Então, por fim, o Senhor, vendo, né, como nos diz a palavra, que tudo tinha sido consumado, ele deu um grito, expirou, morreu, né? Vamos lembrar que ele foi crucificado com outros dois, né? Tinham dois ladrões. E os ladrões não tinham morrido ainda. Então, os ladrões tiveram a perna quebrada para justamente esse mecanismo de asfixia ser acelerado, porque eles não iam ter como mais se sustentar, se levantar. E o soldado romano, ao chegar perto do nosso Senhor Jesus Cristo, percebendo que ele já estava morto, não quebrou as pernas, mas o feriu com a lança, foi quando jorrou sangue e água. E por que esse ferimento de lança aconteceu? Para checar, confirmar que realmente ele estava morto. Então, esse ferimento no tórax do nosso Senhor Jesus Cristo foi feito pós-mortem, né? Foi depois da morte dele. A lança que pela tradição, né, são longuinhos, né? São longinhos, que foi o Tem um nome do soldado romano. O soldado romano. Eu não tô recordado o nome dele. Se eu não me engano, são longuinhos. Longuinhos. Eu sei que um dos ladrões é tradicionalmente reconhecido como São Dimas, né? O bom ladrão. O bom ladrão tá lá nas escrituras, tá como São Dimas. E jorrou água e sangue, né? Sangue e água. Sangue e Ele água. não tinha mais sangue para jorrar. O sangue dele foi todo consumido na remissão dos nossos pecados, né? Aí saiu sangue e água. Assim, o plasma, né? Já não tinha mais sangue, então jorrou sangue e água. Né? Muito interessante isso, né? E nessa cena, você falando aí, vê na mente a cena da Paixão de Cristo de Mel Gibson, que um dos soldados, digamos assim, aconselha o ladrão lá que estava respirando, e não sobe, respira, ele até dá dica para ele continuar respirando, para ele morrer, sufocar mais rápido. Essa o detalhe, o zelo que eles tiveram naquele filme foi fruto de uma grande e séria pesquisa para saber as circunstâncias realmente da morte de um condenado à morte por crucifixão, né? E aquilo é muito próximo do real, né? Aquele filme. Então, por isso, aconselho a todos a assistirem de hoje para amanhã. Tudo bem, próximo? Pode. Aí, veja, o Santo Sudário, ele nos traz informações que só mais recentemente, com a evolução da ciência, da computação gráfica, do conhecimento em 3 dimensões, em 3D, é que nós, mais modernamente, imagina, esse Santo Sudário foi exposto ao público lá em 1931, 1933. A partir daí foi que foram elencados estudos e pesquisas, mas só mais modernamente, com justamente computação gráfica, que a gente tem recurso para, com aquelas informações de Santo Sudário, compor uma escultura tridimensional. Então, essa escultura que vocês estão vendo aí é bem recente. Imaginem, com as informações tridimensionais contidas lá no Santo Sudário, eles compuseram essa imagem. Veja o realismo. Essas manchas que você vê aí nessa imagem, elas são inspiradas justamente nas manchas do Sudário. O posicionamento dessas marcas, esses risquinhos aí são as feridas que tinham naquela pele e etc. Você vê que é a composição de um homem jovem, alto,
esguio forte, né? Então, justamente 1,80 m. por aí, coaduna com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar o próximo. Opa, Um pouquinho antes. E aí, mais moderna ainda, você vê que aquela imagem anterior, a imagem branca, eles conseguiram esculpir e colocar a imagem daquele corpo do sudário desta forma, né? Isso existem exposições no mundo todo. Você vê que é uma imagem muito próxima à imagem que consta no sudário. Você vê um homem jovem, esguio, alto, forte e que tem um corpo extremamente dilacerado com um flagelo, né? E aí você vê como é que o grande mistério, né? Como é que essa imagem foi ser registrada naquele pano de linho. Ninguém conseguiu reproduzir aquilo que existe no Santo Sudário, né? É uma imagem feita de uma forma misteriosa que a ciência, por mais que se estude, não se explica de forma plena. Existem várias teorias. Claro que a gente não está colocando a fé na ressurreição do Senhor no sudário apenas. É apenas uma ferramenta. Existem pessoas que questionam a veracidade do sudário. Alguns estudiosos, outros estudiosos não, apresentam estudos assim que confirmam aquela veracidade. É uma curiosidade, é uma ferramenta que deve sim alimentar a nossa fé, mas óbvio, a nossa fé transcende a existência ou não do sudário, né? Agora, continua sendo mistério. Nós, com toda a ciência e com toda a tecnologia, não conseguimos reproduzir o tipo de registro que existe naquele pano de linho. Então, se imagina que seja uma grande energia dissipada que coaduna com a realidade da energia dissipada que a gente imagina, né? A energia dissipada na ressurreição do Senhor que gerou aquela impressão naquele pano de linho. É a mesma situação do manto de Guadalupe. Aquela impressão lá. Aquela impressão do manto de Guadalupe. Que também não tem explicação. A NASA fez estudos e não é mineral, vegetal ou animal. Aquele, é uma origem que a gente desconhece. Né? A matéria da execução daquela impressão naquele pano. Né? É a suspensão das leis naturais, da natureza, em algo físico ali que a gente não tem explicação, né? Isso. Tanto no sudário quanto no manto de Guadalupe. E a gente olhando para essa imagem, né, de Nosso Senhor aí, que a gente tem essa inspiração como sendo dele. E a gente vê o tanto de feridas, né? A gente, meu Deus, se Deus quisesse salvar o mundo, ele não podia, no estalar de dedos, ele tudo pode, ele poderia. Mas por que ele quis, né, padecer? E por que ele nos amou tanto acolhendo aquele sofrimento, né? Acolhendo a dor. Foi uma dor extrema. Saiu sangue mesmo, doeu mesmo. Mas o Senhor fazia aquilo com plena consciência e com pleno consentimento para a nossa salvação. E eu me questionando, Senhor, por que tantas feridas, por que tantas chagas? Aí eu queria que tu passasse o próximo aí, Rangel. O Senhor mesmo diz na sua palavra que Ele é a videira e que o Pai é o agricultor, né? Aí eu quero trazer essa imagem da videira que tá aí. Essa imagem foi a imagem que eu peguei de internet, é enxerto de videira simples. Você vê que como a videira... Eu tinha um outro slide, vê se está depois desse, Rangel. É uma palavra de São João, vê se está antes. Não, acho que quando passou deve ter... Acho que passou demais, deixa eu ver aqui. Aí. Essa é a imagem inicial que eu queria trazer para vocês. A palavra de Senhor lá no Evangelho de São João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando a gente, pelo nosso pecado, escolhe se separar do tronco da videira, o que é que acontece com o ramo? Ele murcha, ele seca, ele perde a vida, né? E o que acontece com o tronco da videira que perdeu o ramo? Nada. Ele permanece lá. Ele permanece firme nele. Mas se esse ramo ele saiu da videira, ele permanecendo fora da videira, ele ia morrer. Mas para ele recobrar a vida, o que é que você precisa fazer no tronco da videira? Aí passa aí o próximo slide. O que precisa é justamente fazer essas feridas no tronco da videira para aquele ramo poder novamente ser enxertado ali. E aí passa o próximo.
né? Esse enxerto precisa com que aquele raminho que foi desconectado da videira seja grudado pelas feridas no tronco da videira e seja feito um curativo ali, para que aquele ramo possa novamente beber da seiva que vem daquele tronco. E aí a gente entende o porquê de tantas chagas no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a videira. Então, a grande reflexão e a grande dor que deve nos tomar nesse tempo de Semana Santa de forma mais especial ainda é termos consciência do que mais do que aqueles flageladores, do que aqueles algozes, do que aquelas pessoas que machucaram e geraram aquelas feridas no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que eles, nós, pelas nossas escolhas, pelo nosso pecado, é que causamos aquelas feridas no Senhor. O motivo dele acolher tantas feridas no seu corpo foi para que nós, ramos ingratos tantas vezes, ignorantes tantas vezes, que tantas vezes escolhemos deliberadamente o caminho do pecado, para que nós pudéssemos ser novamente inseridos no tronco, que é ele mesmo, pelas suas chagas, né? Por isso que a gente vai entendendo, pelas suas chagas nós fomos curados, né? Então, essa é uma forma muito bonita. Vou pedir aqui a licença porque não tive acesso... Isso foi de uma revelação pessoal, né? Não consegui parar para estudar, ver se isso tem uma base teológica, mas eu acho, pelo menos, razoável esse entendimento para que nós entendamos a razão, né, de tanta chaga nosso Senhor, né? Imagina que lá na Suprema Angústia ele antevia todo o sofrimento dele, da humanidade inteira. Lá naquele dia que existiu no tempo e na história, ele já padecia pelo pecado da humanidade, pelo meu pecado nos tempos de hoje, 2025, né? Então, é muita angústia, é muita dor da humanidade, né? Que nós ainda vamos cometer. Isso. E daqueles que ainda não nascerem, que já ainda vão cometer pecado. Ainda vão cometer. Os ainda que estão por nascer e que muitas vezes pecarão também, né? Serão. Então imagina, é muita dor, é muita angústia. Daí você explica tudo. Essa analogia é uma bela analogia, como do pecado original lá do Jardim do Éden, que os ramos foram apartados da videira, o próprio Deus se tornou videira e abriu sua chaga para a gente ser reconectado a Ele. Ser enxertado nele. Muito bela essa analogia. Como disse o Senhor lá através de São João, sem mim nada podeis fazer, né? Mas quando a gente está conectado com o Senhor, aquele raminho que era seco, sem folha, já vai recobrando a vida. Veja aí o curativo, né? É preciso a gente estar grudado no Senhor. E daí a belíssima ferramenta dos sacramentos da igreja, né? O sacramento da confissão, da penitência, da comunhão. A comunhão é Deus habitando em nós, né? Através da sua Santíssima Eucaristia. Ele se dando em corpo, sangue, alma e divindade para nós, para em nós gerar a vida que é Ele mesmo, né? Então você vê que nessa imagem aí as folhinhas já verdes e vicejantes, né, brotando daquele raminho que foi enxertado no tronco. Pode passar o próximo. E como ele disse, com ele nós podemos dar muitos frutos e os frutos são abundantes. Como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, mas também é nos dito pela palavra, tudo posso naquele que me fortalece, inclusive dar frutos em abundância, né? Pode passar o próximo, Angel. Aí a palavra do Senhor que fica para nós nesse momento especial de partilha, né? Sobre a sua paixão e sobre tudo, né? Sobre tudo, o seu amor, né? Por nós e nos ter amado enquanto éramos ainda pecadores, né? O Senhor nos amou primeiro. Então, a gente meditar na sua paixão, em seu sacrifício, em sua dor, mas, ao mesmo tempo, meditando, assumindo, né, para nós a responsabilidade pelo nosso pecado daquelas feridas que foram impressas cruelmente no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e lhe geraram tanto sofrimento, né? Então, e nessa reflexão, fazer aquele compromisso de não mais pecar, de não continuar chagando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Buscar ter uma vida de retidão, de santidade, de compromisso com Ele, né?
sede santos, porque eu e o Pai somos santos, né? Nos diz a palavra de Deus. Então, a santidade deve estar na nossa prática diária, né? Não necessariamente fazer uma ascese, né? Fazer uma ascese espiritual. Não necessariamente para estarmos lá nos altares, não necessariamente com reconhecimento, mas, sobretudo, com reconhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É aquela vida como Ele quer que a gente viva, né? Sonhar os sonhos de Deus para nós, como diria nosso amado Frei Justo, né? Deixa Deus sonhar em ti. Querer o que Deus quer. É verdade, seu José Neto. Tem mais? Eu acho que conclui aí com essa imagem. Conclui com essa daqui, né? Não foi ótimo ter essa bela e bem explicada, digamos assim, a visão de um cirurgião, nos mínimos detalhes, né? E com certeza, isso é só Isso que a gente falou aqui é o resumo, é um né, resumo gente? É o resumo do resumo. Olha, o livro é esse aqui. Deixa eu colocar mais perto aqui da câmera. Mudar a câmera aqui. Isso. Exorto que vocês estudem. Tem muitos mais detalhes nesse livro. Muitos mais detalhes, que é muito difícil abordá-los num podcast, assim, numa conversa. Sim. Mas é muito rico, né? E isso soma ao nosso entendimento, né? Vai nos trazendo ainda mais razões para, compreendendo aquele sofrimento do nosso Senhor, honrarmos, né, o seu sofrimento com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, né? Sobretudo. Pois é, seu José Neto. Ficou aqui nessa câmera. Isso, agora, nesse enquadramento aqui. Deixa eu colocar. Muito bem. Esse daqui é o livro, ó. Pierre Barbet. Depois o Rangel vai deixar aí para vocês. Pronto, eu vou deixar o link na descrição, se você quiser mostrar aí, ó, o livro. Esse aqui. A Paixão de Cristo, segundo cirurgião. Muito bem. Pierre Barbet. Pois é, meu irmão. Deixa eu voltar para essa câmera aqui. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe. A todos nós. E antes de deixar o microfone aqui para você se despedir do pessoal. Pessoal, se esse conteúdo foi interessante para você, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, deixe seu comentário, deixe alguma dúvida aí que você teve, alguma opinião que ajuda no engajamento. E não se esqueça de se inscrever no canal e fazer com que esse canal cada vez mais tenha relevância, e pode dar sugestões de convidados. Fiquem à vontade. Estamos abertos aqui a todos para poder falar da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, levar cada vez mais um pouco, né, da palavra, né, que nós possamos falar por Ele, né, não a nossa opinião, mas falar o que Ele nos deixou, o que a igreja nos ensina, né. Isso é muito importante. Então é isso. Pessoal, obrigado. José Neto, o microfone é seu. Minha gente, quero só agradecer aqui, né? Agradecer a atenção de vocês, agradecer o convite do nosso amigo Rangel, né? Finalmente aconteceu esse podcast, mas tá vendo que foi no tempo certo, no dia oportuno. E sobre o tema interessante e muito pertinente para o momento, né? Estamos em plena Semana Santa. Vamos lá, vamos aprofundar a nossa fé, o nosso conhecimento, né? A gente busca conhecer o Senhor para amá-lo melhor, né? O conhecimento não deve ser um conhecimento por si somente, mas conhecer o Senhor para amá-lo melhor. Ele é digno, né? Então ele é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa gratidão e do nosso amor, sobretudo, né? Então, estudar o sofrimento do Senhor e as motivações dele, a finalidade é nos aproximar ainda mais do Senhor e amá-lo melhor, né? Esse convite que eu faço a todo mundo. Quero agradecer também a Padre Sérgio, né, que me fez aquele convite naquele dia para mergulhar nesse livro e então partilhar com todos os nossos irmãos da nossa paróquia da Iputinga e, quiçá, mais longe, né? Com certeza. José Neto, que Deus abençoe. Tá passando aí no rodapé aqui, no gerador de caracteres, o Instagram do Dr. Neto aqui, Dr. Ferreira Neto. Sigam lá o Dr. Neto no Instagram também. Tem uma honra acolher esse pessoal por lá também. Tem um bocado de conteúdo. Lá é sobre cirurgia plástica. Com certeza. Meus irmãos, muito obrigado. Que Jesus abençoe. Uma excelente sexta-feira da Paixão. Que possamos meditar
entender e nos converter, né? A cada dia essa busca até o final dos dias, né? Nossos dias aqui na Terra, que a gente possa buscar essa proximidade, possamos se converter a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Um ótimo Sexta-feira Santa, Sábado Santo e Domingo de Páscoa. Uma feliz Páscoa a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, doutor Neto. Obrigado, Rangel.